Vamos falar sobre programas de estabilização de preços na economia, tendo como principal objeto de estudo o Plano Real, medida de estabilização econômica que entrou em vigor no Brasil entre 1993 e 1994, durante o governo do então presidente Itamar Franco, tendo como um dos principais membros o então ministro da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso. Analisaremos os principais efeitos da globalização nesses programas de estabilização, apresentando alguns conceitos fundamentais da economia internacional. Os primeiros abordados são os conceitos de balanço de pagamentos e taxa de câmbio. O balanço de pagamentos é um registro de transações referente à relação comercial e de todas as contas de um país com o restante do mundo, sendo dividido em duas contas principais, que são a conta de transações correntes e a conta de capital. A conta de transações correntes é a conta que contempla o saldo dos registros da balança comercial, ou seja, contas de exportações que são representadas pelo valor de entrada pela venda de mercadorias nacionais ao exterior. Contas de importações que, ao contrário, representam os valores de saída para pagamento de mercadorias importadas do exterior. Balança de serviços que representa os valores líquidos gastos com serviços como transportes, seguros, viagens internacionais, além de lucros e juros pagos e recebidos do exterior. E transferências unilaterais, que são as transferências de divisas entre pessoas residentes do país e que residem no exterior. Já na conta de capital, ficam registrados empréstimos, financiamentos, investimentos, aplicações e amortizações. Dessa forma, se há um saldo positivo, significa que a entrada de capitais foi maior do que a saída. O balanço de pagamentos é a soma das contas de transações correntes e de capital. A taxa de câmbio é um conceito que está diretamente ligado com a balança de pagamentos, uma vez que a taxa de câmbio estabelece a relação entre a moeda nacional e as moedas estrangeiras, definindo o preço de uma para a outra. A taxa de câmbio varia conforme a oferta e a demanda por moeda. Para transações internacionais, o dólar é moeda comum. Portanto, considerando o cenário do Brasil, quando a entrada de dólares é alta, cresce a oferta por dólares e seu preço em reais tende a cair. Já quando ocorre o contrário, com pouca entrada de dólar em território nacional, que gera uma baixa oferta de dólares, o dólar tende a se valorizar perante o real. A taxa de câmbio, a depender da política, pode ser fixa, flexível ou administrada. Taxa de câmbio flexível é quando a oferta e a demanda afetam a taxa de câmbio, causando variações sem que o governo interfira. Quando há aumento nas exportações, aumenta-se a oferta de dólares, e isso causa uma queda no seu valor e, consequentemente, na taxa de câmbio. O contrário acontece quando há um aumento nas importações, onde aumenta-se a demanda, o que aumenta também seu preço e, consequentemente, a taxa de câmbio. Na taxa de câmbio fixa, é fixada uma taxa de câmbio onde não há variações. Essa política existe quando há intervenção do governo em oferta e demanda de dólares, a fim de se manter a taxa de câmbio e compensar as oscilações do mercado. Ou seja, o governo garante uma relação entre o real, no caso do Brasil, e o dólar. A taxa de câmbio administrada, por sua vez, é quando o governo interfere em oferta ou demanda por dólares, a fim de alterar a taxa de câmbio. Banda cambial é quando há elementos da taxa de câmbio fixa e da flexível. Esta funciona no estabelecimento de limites mínimos e máximos, quando há sinais de que esses limites serão ultrapassados, o governo intervém a fim de garantir que a taxa de câmbio fique na margem pré-estabelecida. A globalização é um processo que passou por muitas fases no decorrer da história, mas quando analisamos seu efeito e relação com a estabilização de preços e redução da inflação, nos referimos a um momento próximo da história, mais especificamente demarcado no Brasil e na América Latina no início da década de 1990,
como é explicitado também pelo autor Adilson Marque no artigo Globalização, Neoliberalismo e Abertura Econômica no Brasil nos anos 90. A globalização resulta em um aumento substancial da concorrência, e essa concorrência, por sua vez, resultou na queda de preços no mundo todo. Isso garantiu o sucesso de vários programas de combate à inflação, especialmente em países da América Latina, como foi o caso do Chile e do Brasil, por exemplo. Quando há a liberalização do comércio exterior e o país passa a importar produtos estrangeiros, há uma concorrência desproporcional, já que mercadorias estrangeiras baratas passam a concorrer com as mercadorias nacionais, o que forçava produtores nacionais a baixarem seus preços, o que permitia a concorrência, porém impossibilitava a ampliação de suas margens de lucro. Como conclusão, muitos capitalistas brasileiros saíram perdendo, já que seus produtos passaram a ser substituídos por produtos importados. Essa concorrência acirrada que a globalização provoca acaba por estimular a otimização dos produtos nacionais, a fim de que haja redução de custos e, consequentemente, um aumento na margem de lucro, fazendo com que passassem a ser utilizados novos métodos de produção mais modernos, com maior utilização de tecnologia. Isso, por sua vez, resulta em desemprego, uma vez que o processo de produção passa a ser mais automatizado. As máquinas e a tecnologia tendem a suprir as necessidades do capitalista, substituindo empregados. Essa globalização, bem como a abertura das fronteiras para o comércio exterior e a liberdade de movimentação de capital de forma internacional, é o que analisaremos a partir de agora, a partir do estudo da implementação do Plano Real no Brasil. No início dos anos 1990, o Brasil passava por uma situação política e econômica delicada. O país acabava de passar pela redemocratização com uma série de pendências econômicas herdadas da década anterior, principalmente o problema com as elevadas taxas de inflação, que, devido às dificuldades de se baixar por conta de práticas anteriores de indexação, que se faziam impossíveis naquele momento, colocava o Brasil em situação de inflação inercial. Anos antes do Plano Real, o governo brasileiro tentou por outros meios implementar algum programa de estabilização, como, por exemplo, o Plano Cruzado em 1986 e o Plano Collor de 1990. Porém, nenhuma dessas abordagens tiveram sucesso. Os controles de preços eram insustentáveis, tanto do ponto de vista econômico quanto político. Inclusive, aumentaram ainda mais o déficit do setor público. Esse controle posteriormente perdeu confiança e credibilidade do público, contribuindo para o crescimento de mercados paralelos. Para conter essa inflação descontrolada, foi criada a URV. A URV, Unidade Real de Valor, foi um tipo de moeda que convertia preços e valores. Ela permitiu a desindexação da economia e a redução da inflação inercial, sem a necessidade de medidas drásticas. Essa moeda surgiu como transição para amenizar as mudanças bruscas de outras moedas, uma vez que a mesma estava atrelada à taxa de câmbio. Além disso, gerando um equilíbrio entre a relação de salários e preços de produtos, já que foi anunciado que os salários estariam convertidos em URV, garantindo que não fossem afetados por um eventual aumento da inflação na moeda antiga. Seu objetivo foi preservar o poder de compra da massa salarial e um equilíbrio das contas públicas. A URV esteve em vigor durante um curto período de tempo, mais especificamente entre março e junho do ano de 1994. Após isso, foi substituída pela nova moeda corrente, o real. O Plano Real vem como uma tentativa ousada de pôr um fim nessa inércia inflacionária, que tanto atrapalhava o desenvolvimento econômico do Brasil, mas desta vez, diferente das abordagens já utilizadas anteriormente, sem o uso do controle de preços e salários, tendo como ideia principal introduzir na economia uma nova moeda, que tivesse uma paridade fixa em relação ao dólar. Foi estabelecido pelo Banco Central uma taxa de câmbio máxima de R$1 para $1, e sem ter um limite mínimo estabelecido, foi caracterizado como uma política de meia banda cambial,
Com essa política, era necessário que o governo possuísse uma reserva de dólares segura, para caso necessitasse intervir em casos de demanda. Reserva essa que se criou durante a abertura de capitais externos durante os anos de 1990. O efeito dessas atividades para o controle inflacionário brasileiro se dá principalmente pelo fato de como antes do Plano Real era necessário que a moeda brasileira desvalorizasse perante o dólar, mas com a adoção da taxa fixa do dólar em relação ao real, fazia com que os custos para a exportação dos produtos brasileiros aumentassem, mas de forma com que os exportadores pudessem absorver. Com a adoção das medidas, impediu com que a desvalorização do real continuasse assim controlando os níveis de inflação, mas não conseguiu resolver seu problema. Com o encarecimento das exportações e o aumento dos investimentos estrangeiros, que ocorre principalmente pelo fato de que o governo brasileiro manteve uma taxa de juros domésticos maior que a taxa de juros internacional. Portanto, com a adoção de tais medidas, vemos um cenário positivo brasileiro, levando a uma queda nos preços, mesmo que a taxa de inflação estivesse em alta, algo que prejudicou principalmente os mais pobres, pois não conseguiam investir seu dinheiro. Outro fator que teve grande aumento foi a qualidade dos produtos, que ocorreu por conta do aumento da concorrência. Mesmo com as inúmeras vantagens que são estabelecidas com a globalização, são acompanhadas de algumas desvantagens também. A principal delas seria o fato da insegurança trazida com a entrada de diversos capitais para dentro do país, pois usando de exemplo os Estados Unidos, caso eles aumentem a taxa de juros a fim de atingir alguma meta interna do país, faz com que o governo tenha que aumentar a taxa de juros domésticas, para que não ocorra uma desvalorização do real ante ao dólar, o que complica a vida dos empresários que precisam dos empréstimos para a produção. A chamada fuga de capitais acaba por gerar uma desconfiança dentro da economia, pois em casos de crises e aumento de taxas de juros, são inúmeros os riscos que as empresas sofrem, o que leva muitas vezes ao colapso do sistema financeiro.